Capítulo 18. Como pode imaginar, Nef, agora, depois de ler a carta de Belicena Vilca, consegui compreender aquela referência feita por Conrad Tarsten, a que sua família consistia ao ramo germano da casa de Tarsis. Evidentemente, ele era um dos descendentes de Vrunalda de Tarsis, e segundo suas confidências posteriores, que eram muito parcas em relação a este tema. Era também o único rebento de sua casa, mas não saberia dizer se isso queria dizer o último iniciado, ou realmente aludia a que representava o último membro de sua linhagem. Mas uma coisa é certa, que a profecia do capitão Kiev, que Belicena Vilca transcreve no dia 50 de sua carta, se havia cumprido estritamente, dado que a ordem em Eger não só administrou ao Führer a iniciação hiperbórea, mas que alguém pertence ao ramo vrunaldino da casa de Tarsis, que honra a sua, estaria junto ao grande chefe branco, quando ele declarasse a guerra total às potências da matéria, porque a sabedoria hiperbórea dessa estirpe, desse sangue de Tarsis, causará a primeira vinda do enviado do Senhor da guerra. Sim, Arturo, a profecia de Kiev se cumpriu matematicamente, e não há por que duvidar que a segunda predição, a que se refere aos descendentes de Valentina de Tarsis, não se vá cumprir também. Vale dizer que a missão de Belicena Vilca e seu filho Noio deve ter êxito para que propicie a segunda vinda do Führer. Essa estirpe de Tarsis, que glória a sua, participará ativamente na batalha final, porque a sabedoria hiperbórea dessa estirpe, desse sangue de Tarsis, causará a segunda vinda do enviado do Senhor da guerra. Belicena Vilca, a última iniciada descendente de Valentina de Tarsis, morreu assassinada pelos druidas, mas seu filho Noio, segundo todos os indícios, conseguiu levar a cabo sua missão. Se assim for, Arturo, estamos perto da batalha final. Quão próxima está a segunda vinda do Führer? A guerra essencial se fará mais uma vez sobre a terra, e os deuses libertadores regressarão para guiar os homens despertos à origem infinita de seu Espírito eterno. Ó Arturo, tua presença e a mensagem da qual é portador têm fechado um círculo em minha vida, aberto há mais de 40 anos atrás, e me devolve a fé nos ideais da Ordem Negra. Por isso, nunca deixarei de te agradecer. Calma, tio Kurt, calma, supliquei. Não é a mim a quem deve agradecer, mas aos deuses, a esses misteriosos irmãos da raça que nos tem guiado a tríplice coincidência entre Belicena Vilca, o Senhor e eu. É claro que todos nós participamos de uma mesma história, desempenhamos papéis no mesmo libreto, somos personagens de um mesmo argumento. Termina de contar-me a sua vida para tentar, depois, planejar a forma atual de nossos movimentos para ajustarmos a grande estratégia dos deuses, que sem dúvida esperam algo de nós e por isso nos reuniu, enfim, para não cometer erros irreparáveis. Tem razão, Nef, mas prosseguiremos amanhã, pois o tempo passou sem notar e já são 2 horas da manhã. Somente acrescentarei algo sobre a estranha referência que fizera Tarsten da loucura mística de Rudolf Hess. Adianto-te que, em efeito, isto do ponto de vista político e ainda estratégico militar, mas diferente
será a opinião de quem observe os fatos com perspectiva esotérica e iniciática, porque a loucura de Rudolf é semelhante à loucura de Belicena Vilka quando decide desenvolver uma tática de distração para possibilitar os movimentos de seu filho Nóio. Ela sabia perfeitamente que seu ato era arriscadíssimo, que trairia a perseguição dos Golem, e estes acabariam por capturá-la e executá-la. Sabia e, portanto, não vacilou em atuar, em sacrificar sua vida para que triunfasse a estratégia dos deuses leais. Do mesmo modo, Rudolf se entrega aos Golem druidas da Ordem Golden Dawn, ou seja, a seu representante, o Golem Duque de Hamilton, pois se propõe a distrair o inimigo para favorecer os movimentos do Führer, que ganharia o Führer depois da loucura de Rudolf Hess, pois um objetivo humanamente invalorável. Depois da captura de Rudolf Hess, os druidas não poderiam mais abrir uma porta para Shambhala na Inglaterra. Cairiam isolados das moradas dos deuses traidores e da fraternidade branca, e somente na Ásia poderiam restabelecer este contato. Você perguntará o que produziu tal efeito, em virtude de qual poder conseguiu Rudolf esse milagre, e te anteciparei que isso ocorreu por somente uma presença, graças aos signos de origem que ele, igual a você e eu, ostenta sem saber. Assim foi, Nef, e mais adiante narrarei com detalhes a verdadeira operação esotérica que significou a viagem de Rudolf à Inglaterra, fato que se tem estupidamente interpretado depois da guerra. Mas muito antes, amanhã talvez, conhecerá a doutrina que sustentavam a Ordem Negra sobre o poder do signo da origem. Retiramo-nos a nossos quartos no maior silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Eu, claro, não sabia do assombro ao provar de que forma perfeita se encaixavam as histórias de Belicena Vilka e Tio Kurt, e não deixava de me perguntar como terminaria aquela aventura, agora que, indubitavelmente, contaria com o apoio de Tio Kurt para buscar o filho de Belicena Vilka. Boa noite a todos. Vamos estudar agora o passo 9, o mistério de Belicena Vilka, capítulo 19 do livro 4. Eram 9 horas da manhã e lá fora caía uma tênue chuvinha. Ambos havíamos dormido pouco e o sabíamos, mas ambos também pressentíamos que nos acabava o tempo, que essa tranquilidade que desfrutávamos não duraria muito. Tio Kurt sorveu o último gole de seu café e seguiu com o relato. No nórdico Ordensburg de Crossincer, como já disse, permaneci 3 meses. No primeiro mês que estava ali, visitei pela primeira vez Konrad Tarstein, ou Konrad Tarstein. E nos 2 meses seguintes fui a Gregorstrab 239, todos os sábados, pois o SS Oberführer Papp havia conseguido para mim uma autorização permanente em Berlim nos finais de semana. Não era difícil assim a viagem da Prússia a Berlim, mas temia nesses dias não poder fazer com a mesma facilidade de Ordensburg, Wolfgang, bem mais longe, no ocidente extremo. Naqueles 2 meses, à medida que Tarstein ia me instruindo nos segredos da Thule-Gesellschaft, eu experimentava um afeto e uma admiração cada vez maior. Logo ficou totalmente sepultada a pobre impressão inicial ante sua fascinante personalidade.
E devo dizer que não vacilaria em golpear a qualquer insolente que ousasse expressar em voz alta algo do que eu mesmo, no primeiro dia, havia pensado sobre Tarstein. Assim, irreflexiva é a juventude. O acordo que Rudolf Hess Conrad Tarstein haviam feito sobre mim consistia em que devia ir a Gregorstrabe 239 durante certo tempo, com o fim de ser instruído na sabedoria hiperbórea, que era a filosofia oculta da verdadeira Tullgesellschaft. Essa preparação, que me capacitaria para receber a iniciação hiperbórea, seria aplicada pelo próprio Tarstein, uma rara honra, segundo me fez notar muitas vezes, que jamais se concedia a ninguém. É que Tarstein era, segundo fui compreendendo com o tempo, um dos homens mais importantes da Alemanha por sua hierarquia secreta na Tullgesellschaft. Segundo Conrad Tarstein, para receber a iniciação hiperbórea, devia purificar-me previamente. Com esse fim, fui introduzindo-me nesse maravilhoso conhecimento que é a sabedoria hiperbórea. Mas devo esclarecer, este ensinamento não constitui um mero saber, uma informação suspendida na memória para ser utilizada nos juízos racionais. Pelo contrário, Tarstein recomendava não memorizar sequer o mínimo e, se possível, esquecer o conversado, pois o objetivo da instrução apontava a despertar a memória de sangue, fenômeno que somente poderia conseguir se o conhecimento adquirido atuava gnosticamente sobre a linguagem ou sobre a linhagem hiperbórea primordial que constitui a divindade do viria. E assim fui testemunha assombrada em todos os graus do assombro até o espanto, de relatos e explicações que superavam o imaginável, pelo menos o que eu podia imaginar, nessa fantástica cosmogonia hiperbórea da Tullgesellschaft. Se houvesse uma escala heresiológica para medir aquelas ideias que se desviam profundamente da cultura ocidental, em sua concepção judaico-cristã, poderia afirmar que muitas das exposições de Tarstein ocupariam um lugar destacado em tal escala de heresias. Porque, se uma heresia é o que contradiz a um dogma, por isso há heresias católicas, budistas, islâmicas, etc. Quer dizer, o que dizer de uma filosofia que questiona a totalidade da existência humana, com todos os seus dogmas, filosofias, religiões e ciências, que tenta mudar o rumo histórico, que afirma a possibilidade da transmutação do homem semidivino ou viria em sida imortal, que enfim declara guerra às potências materiais de Jeová Satanás, donas do mundo, da história e da maioria dos homens? Convenhamos em que a heresiologia, tais ideias ocupariam um lugar distinto. Convenhamos em que na heresiologia, tais ideias ocupariam um lugar distinto. Isso te digo porque, ao abraçar conceitos que se apartam ou opõem à cultura ocidental, deve ser consciente do grau de afastamento ou oposição em que se situa com respeito a ela, para conduzir-se prudentemente e evitar futuros males. E eu era consciente de que as coisas que ouvia
e o efeito que causavam em mim pré-anunciavam mudanças de conduta irreversíveis. Porém, isso não me preocupava, porque tinha uma meta em que eclipsava toda prevenção pessoal e fazia como puro egoísmo qualquer intenção de retroceder. Essa meta, esse objetivo, para o qual voltava todos os meus anseios, era a pátria alemã. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Compreenderá agora, Nefe, que vivia e atuava dentro de uma mística hiperbórea e que o vínculo carismático com o Führer era cada vez maior, na medida em que aprofundava o mistério da Thule-Gesellschaft. Em minhas primeiras visitas a Gregor Straub, 239, me sentia tão confiante em Conrad que uma tarde não vacilei em referir-lhe minha experiência com a voz do hiperbóreo Kiev. Esta confidência não pareceu impressioná-lo, pois me observou por um momento ou por um tempo em silêncio e logo me disse: diga-me, Kurt, falou a alguém mais dessa percepção? Não, respondi. Pensava em falar disso ao Tafpat Hess, mas ainda não pude vê-lo desde que voltei do Egito. Então, faremos um trato, afirmou Tarstein. A ninguém revelará que possui este carisma fora do seu próprio círculo na Thule-Gesellschaft. Prometo, disse de pronto, mas quem compõe meu círculo? Ai, jovem Kurt, deveria saber que um círculo da Thule-Gesellschaft não se determina em número de pessoas, como nas organizações exotéricas que fomenta a sinarquia, senão uma relação qualitativa denominada vínculo carismático. A vinculação carismática é independente do número, e como todo círculo fechado da Thule-Gesellschaft, existe como tal à mercê da vinculação carismática. São integrantes do círculo aqueles que experimentam essa relação. Mas como se reconhecem realmente os membros de um círculo? Perguntei, um pouco desconcertado ante semelhante tumulto. O reconhecimento é interior, simplesmente se sabe que tal ou qual víria pertence ao seu próprio círculo. Por suposto que em círculos externos, constituídos por membros não iniciados, se praticam algumas formas tradicionais das sociedades secretas para reunião e reconhecimento, ou seja, o santuário e o santo e senha. Mas isto se faz provisoriamente, atendendo à urgência que requerem certas investigações. O verdadeiro espírito da Thule-Gesellschaft não está nos círculos externos, que serão prontamente eliminados depois da guerra total, mas nos círculos internos, os que são rigorosamente hiperbóreos. Neles, repito, o reconhecimento é interior, se sabe com o sangue. De modo que eu não poderia reconhecer os membros do meu círculo enquanto não receba a iniciação hiperbórea, completou Tarstein. Eu, como prometi não falar sobre meu carisma, não o fará, continuou novamente Tarstein, enquanto não receba a iniciação. Pois me sinto algo enganado, disse sorrindo. Não leve a mal, Kurt, mas isto é assunto da mais alta reserva. Você deve agradecer a confiança que nos inspira por não dispormos
de sua imediata separação e internação, enquanto dura a instrução que lhe oferecemos. Se o inimigo, ou seja, a sinarquia, suspeitasse simplesmente de seu carisma, seria executado sem esperar confirmação. Isso é algo que nem na Tullgesellschaft, nem nas SS não podem permitir. Isso é importante, Kurt. É tão importante? Perguntei impressionado pela ameaça velada que adivinhava por trás das amáveis palavras de Tarstein. Muito importante, Kurt. Veja desta maneira. Você tem o signo de Lúcifer, possui notáveis qualidades psíquicas e é um Ostenführer das SS. Não lhe parece demasiado para ser casual? Pois isso não é casual. Observou-me por um tempo como duvidando sobre se deveria continuar. Por fim disse, você é a pessoa que esperávamos há 20 anos para encabeçar uma missão especial. Tão importante, Kurt, tão importante, que talvez o destino do Terceiro Reich, e por que não, da raça ariana, dependam dela. Estava atordoado por esta revelação, e na minha confusão pensei ser vítima de uma piada. Mas por mais que escrutasse o impassível rosto de Conrad Tarstein, não encontrava nada que confirmasse essa suposição. Eu balbuciei. Jamais sonhei tomar parte de uma missão de tal natureza. E não creio que a mereça. Fazer parte? Interrompeu Tarstein excitado. Fazer parte, você disse? Ha, ha, ha! Ria freneticamente. Você não fará parte, Kurt. Você levará a missão à frente. Quem mais poderia ser? Perguntou como para si mesmo. Já saberá de tudo, Kurt. Continuou agora me olhando nos olhos. Mas tenha presente que aqui não se trata de eleger. Nem você, nem eu, nem ninguém pode eleger, pois a eleição já foi feita em outra esfera de consciência, em outro mundo. Não nos resta mais que afrontar nosso destino, que é também o destino da humanidade, e agradecer por termos sido assinalados para tão augusta tarefa. Nosso Deus, Christus Lúcifer, é o mais belo Senhor, mas também o mais intrépido, Pai do valor. Não devemos nem sonhar em defraudá-lo. Nem quero. Eu quero servir a pátria e a humanidade, disse atordoadamente. Mas me surpreendeu tudo o que você me disse. Não compreendo como posso ser uma peça tão importante neste jogo e me constrange a responsabilidade. Como viver sabendo que em minhas mãos está o obter algo que é precioso para o Terceiro Reich e para a raça ariana? Eu, como todo camarada, ainda mais sendo oficial SS, estou disposto a morrer por nossas divisas, quando assim seja disposto. Mas, a partir de agora, não desejaria viver com a angústia de falhar antes do tempo, de não chegar a cumprir. Compreende, Tarstein? Me aterra o tempo que falta para o desenlace. Se há algo tão importante para fazer, quero realizá-lo o quanto antes. Pois deveria ter paciência, afirmou Tarstein, quase gritando. Ainda que falte 1 minuto ou 1 século, você não deve demonstrar nenhuma alteração nem conduta imprópria do kshatriya. Lembre-se, você é cavaleiro, um monge guerreiro,
deve comportar-se em consequência. Logo será iniciado e logo cumprirá seu destino. Assenti conturbado pela merecida reprimenda que recebi de Tarstein. Mas nesse dia não falamos mais do assunto.